o objetivo da aula da parte do professor Roberto era que ele explicasse como que é o storytelling, que basicamente é contar uma história e através dos dados que a gente tem. Então, eu vou trazer uma reflexão para todos, né? Gráficos ruins, aí vamos linkar isso a mais a análise de dados. Gráficos ruins estão por toda parte. Volta e meia, a gente observa um gráfico com proporção errada. Por exemplo, a faixa de 50% é melhor do que a metade num gráfico de pizza. Então, uma história mal contada, ele remete a uma interpretação ruim. Então, a ideia basicamente foi essa. Mas por que a gente tem tanta dificuldade com o storytelling de dados? Porque isso não é uma coisa natural, a gente sabe contar uma história. Porque durante a redação da quinta série, você escrevia o que você fez nas suas férias, mas você não conseguia pegar uma tabela, a gente não tem essa dinâmica, e apresentar os dados de uma forma natural. Então, é necessário treinamento, busca, estudo, para que você consiga mostrar os dados da forma como ele deve ser mostrado. E a partir dos conhecimentos que o professor passou, eu vou fazer um storytelling. Como que eu faria isso? Como você sabe, eu sou biólogo e trabalho numa empresa de consultoria. E o meu chefe me pediu, Guilherme, eu quero saber quantos acidentes ambientais temos no Brasil, como que é a distribuição. Então eu fiz uma pesquisa e levantei os dados. E aí eu queria mostrar para ele aonde ocorria o maior número de acidentes e como ocorreram esses dados. Aí eu vou mostrar para vocês um do gráfico. Eu acho que vocês estão observando que eu fiz os acidentes por estado. Você dá para ver que tem uma distribuição que tem mais acidentes em Minas, tem acidentes em São Paulo, no Rio de Janeiro. Só que o que vocês estão conseguindo ver com esse gráfico? Basicamente, como ele não tem uma informação limpa, ele não tem uma história contada. Então, qual que é o meu objetivo com isso? Eu quero chegar para o meu chefe e falar, olha, os acidentes ocorrem basicamente no Sudeste. Por quê? A gente tem maior atividade econômica, tem maior a crise econômica atinge primeiro esses estados, portanto acontece um menor investimento em segurança das plantas industriais e tudo mais. Nesse segundo momento, eu vou dar uma dica. O título do gráfico já pode ser parte da história. Você pode ver que anteriormente a gente colocou acidentes por UF. O que é um acidente por UF? Eu tenho que pensar o que é um UF, que é um termo que a gente utiliza para estados, que é a unidade federativa, já é estranho. Então, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar. Destacar as informações principais. O que eu quero dizer com esse gráfico? Eu não quero dizer, eu não quero que ele veja essa curva do gráfico, essa distribuição. Isso não é meu interesse. Eu quero falar para ele que tem mais acidentes no Sudeste. E use umas cores para melhorar a visualização. Você vê que aqui nada chama atenção, é tudo pastel. Eu preciso, de alguma maneira, chamar a atenção do meu leitor, do meu chefe, para que a informação que ele veja é a que eu quero passar. E coloque informação relevante que leve à reflexão. A gente poderia trabalhar melhor aqueles conceitos da jornada do herói, mas eu quero colocar uma coisa objetiva, para vocês entenderem o que o professor Roberto disse e aplicar dentro da análise de dados. Bom, esse é um gráfico que eu usei uma técnica de storytelling para melhorá-lo. Olha, já no título eu já coloco onde estão localizados os acidentes ambientais no Brasil. Ótimo. E aí, vocês já sabem do que se trata o assunto, já está claro para todo mundo. Aí vamos ver. Eu quero mostrar que os acidentes acontecem no Sudeste. Então, você vê que os outros estados estão claros, não tem cor. E os destacados são estados que eu quero que mostre. E aí eu trago uma conclusão. 60% dos acidentes no Brasil estão concentrados em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Se incluirmos o Espírito Santo, nessa lista temos aproximadamente 64%. Num gráfico, eu disse tudo que eu queria. Vocês podem observar que aqui eu não tinha nada, eu tinha uma imagem bonita, colorida, que não trazia nenhuma história. Então eu transformei um gráfico numa história. Que essa informação eu estou trazendo são acidentes localizados no Brasil, onde eles estão,
onde eles acontecem, e como. E assim, a partir daí eu posso criar uma história, basear uma informação, eu posso criar uma estratégia de negócio, eu posso falar, olha, já que os acidentes são no Brasil, eu tenho que ter uma filial no Sudeste para receber amostras ambientais do Sudeste. Então, é nisso que eu transformei, né? Transformei um gráfico sujo, um gráfico qualquer, numa informação, numa história interpretável. E aí, e aqui, a respeito dessa parte, o que eu trago para vocês? Uma conclusão. Quando você for fazer um gráfico, o ideal é que você entenda o contexto. Nesse exemplo, eu trouxe um contexto no qual eu estou inserido. Então, eu consigo explicar melhor para vocês. Caso eu não entendesse, eu teria que buscar o conhecimento para passar a entender. Eu escolhi uma apresentação visual adequada. Por exemplo, eu escolhi esse tipo de gráfico porque ele mostrava o que eu queria que vocês vissem. Uma barra maior, uma distribuição. Porque mesmo que eu não use a distribuição de outros estados, eu quero que vocês vejam que há outros estados. Eu eliminei a saturação. O que eu fiz? Eu tirei o que não me importava. E eu foquei a atenção de vocês no que eu queria mostrar. Eu pensei como um designer e eu contei uma história. Então, storytelling é isso. Você trabalhar com dado é isso. Vocês viram como que é o conceito. E na vida, a gente conta histórias o tempo todo. Contar histórias é uma coisa natural. Essa apresentação que eu estou fazendo para vocês é uma história que a gente contou. A gente fez o storytelling do que a gente gostaria que fizesse. Então, quando você tem um pensamento lógico, racional, ordenado, você consegue alcançar um objetivo. E por fim, eu vou planejar uma atividade para vocês que vai ser, vocês vão usar a ferramenta do plot do Dash, vai estar no Discord que eu criei para a turma, e a gente vai usar esse Jupyter Notebook com os dados para vocês montarem o gráfico que eu fiz do jeito que vocês querem me contar uma história. Aí eu vou contratar vocês como meus analistas de dados e eu quero que vocês me falem, professor, eu acho que o estado X precisa de atenção porque eu pesquisei e está acontecendo isso. Então, a gente tem que praticar o storytelling de dados. Então, a dica que eu tenho para vocês é siga o roteirinho que a gente está trabalhando e pratique.